Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto do mês da juventude. Nosso tema esta noite será Nossa Base em Tempos de Crise. Faremos a leitura de Mateus 7, a partir do 24, que diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Vamos neste momento orar para iniciarmos mais um culto. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha a nos alicerçar de fato na Tua presença, Senhor. Que a Tua presença seja o nosso maior prazer, Deus. Que estejamos firmados na rocha, Senhor Jesus, a cada momento, Pai. Vem nos fortalecer, Senhor Jesus, e nos mostrar, Pai, a Tua glória, Pai, para nossas vidas. Que nós sejamos cheios da Tua presença, Senhor, em mais uma noite, Senhor Jesus. Em mais uma oportunidade que o Senhor nos traz, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. É tudo isso que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos render graças nesta hora, através dos louvores. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite, glorificar o nome dele. Então comece a liberar palavras de adoração, comece a liberar palavras de louvor a ele, em nome de Jesus. Amém? Então glorifique o nome do Senhor nessa noite. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Carroças e afundei meus barcos no cais. Declare eu que eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga isso. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus,
palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou Jesus, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Que possamos ser assim como Pedro, dizer: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna, Jesus? Aleluias. E o pai, quando foi, Jesus foi lá conversar com o pai e disse: Pai, eu vou para ti, mas eu farei moradas para os meus filhos, para que eles sejam um, como eu sou contigo, Pai. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Deixe o céu descer, deixe o céu descer, pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Diga isso. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique firme. Aleluia. Se alegre na presença do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Declare isso. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus por mais uma oportunidade que tivemos de louvar o nome do nosso Senhor.
Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações do próximo culto. E compartilhe com seus amigos e colegas, para que eles também possam assistir e receber da palavra do Senhor. Neste momento, teremos o Minuto Jovem com a nossa irmã Késia. Paz e graça, meus irmãos. Neste momento, eu irei deixar aqui uma palavra para os irmãos, para a meditação dos irmãos, onde se encontra em Jeremias 33, versículo 3, que nos diz assim: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor ele nos chama, para nós estarmos orando, clamando a Ele, na certeza que Ele irá nos responder. Então não importa a situação que vocês estejam passando, clame ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. E Ele nos afirma que irá nos responder. E também Ele nos diz que irá nos mostrar coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Então esse é o nosso Deus. Clame a Ele que Ele vai te responder. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida da irmã Késia. E neste momento, nós iremos receber da parte do nosso Senhor mais um pouco da sua palavra através da vida do pastor Aécio, pastor da Igreja Batista Alvorada. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Quero desejar uma boa noite para vocês e dizer como Deus é maravilhoso, como é bom poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, com esta amada igreja. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E pela manhã nós falamos um pouco acerca da vida de Abacuque, a crise que o profeta teve, mas a certeza do que Deus estava fazendo e a provisão de Deus na vida daquela grande cidade de Judá e da vida do profeta também. Hoje à noite, queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto de uma mulher que durante 12 anos ela sofreu muito, mas que a fé dela, a base dela, foi direcionada para Jesus. E no momento em que ela de fato fez isso com o coração dela, toda a história da vida dela foi mudada. Porque é isso que acontece quando a nossa fé ela é alicerçada, quando em tempos de crise, em tempo de caos, a nossa vida ela é direcionada para o autor da vida, que é Cristo. E esse texto está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. A partir do verso 24 do capítulo 5 de Marcos, assim nos diz a narrativa: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Eu te peço que esta palavra encontre morada em nossos corações nesta noite e que o teu nome seja glorificado e engrandecido através da tua palavra, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs,
nossa base em tempo de crise. Onde é que está a nossa base? E eu paro para observar que aqui está a mulher do fluxo de sangue, essa é uma história muito conhecida, mas quando eu olho a realidade da história desta mulher, eu consigo enxergar que a base dela estava em Jesus. Ela tem uma atitude para alcançar o Mestre, para alcançar Jesus. Ela colocou o resto de força que tinha, toda a confiança que ela tinha, ela direcionou, ela canalizou para Jesus. E ela fez de Jesus a base da vida dela. E toda a história daquela mulher foi mudada para a glória de Deus. Eu acho interessante que aqui está uma mulher perturbada e que quando ela escuta falar que Jesus estava passando, ela se dirige, ela vai até o encontro de Jesus, ela escuta certamente falar que Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, ela escuta certamente. E eu acredito que no íntimo, no coração daquela mulher, ela alimentou esse desejo, essa esperança. Quem sabe pensando, essa é a oportunidade, é a única oportunidade que eu tenho de ser liberta dessa crise, da crise patológica que ela vivenciava. E eu vejo aqui, eu enxergo que existiam vários fluxos na vida daquela mulher, não só um fluxo sanguíneo, mas existia um fluxo de crise, de problemática no seu emocional, no seu psicológico. Aquela mulher, ela vivia, meus amados irmãos e irmãs, à margem da sociedade por 12 anos. Ela era tida como alguém amaldiçoada. Ela era tida como alguém imunda, como alguém que realmente não era digna do convívio daquelas pessoas. E aquela mulher vivia à margem da sociedade por conta da do seu ciclo menstrual, digamos assim, mas de forma dolorosa, de forma absurda. Né? Nós sabemos que nos nossos dias existem algumas mulheres que têm um fluxo menstrual forte e que isso incomoda muito, mas imagine que o que aquela mulher tentasse utilizar de recurso naqueles dias para conter, para estancar, digamos assim, o seu fluxo sanguíneo, não era possível, não dava jeito, não tinha condições. E essa mulher, ela convivia com essa hemorragia por 12 anos. Era uma crise que estava instaurada no coração dela. Era uma crise que ela atravessava, era uma luta, um conflito que ela vivia. E eu acho interessante, meus amados irmãos, que a esperança daquela mulher praticamente havia se esgotado, porque o texto vai dizer que ela havia gastado com todos os médicos, os melhores especialistas da época, e nenhum deles resolveu o problema daquela mulher, ao ponto dela gastar todos os seus recursos financeiros. E ela estava vivendo por 12 anos. Queridos e amados irmãos, a primeira observação que eu quero fazer desse texto é que é necessário enfrentar a multidão com fé. Em tempo de crise, enfrente a multidão com fé. É necessário. E aí nós vamos perceber que dos versos 24 aos versos 26, a mulher, ela enfrenta, aquela mulher do fluxo de sangue, ela enfrenta a sua primeira multidão. E a primeira multidão que ela enfrenta é ela mesma. O autoconfronto. Talvez ela poderia estar se lamentando, porque há 12 anos, porque o dinheiro que ela tinha, porque os investimentos que ela fez, todos falharam. E talvez ela pudesse estar a imaginar, não tem mais jeito para a minha situação. Eu não quero sair dessa zona que eu estou, eu prefiro a morte, eu prefiro viver as crises como eu tenho vivido até aqui. Mas a primeira multidão que ela enfrentou foi entender que se ela colocasse a confiança dela em Jesus de Nazaré, a história da sua vida seria transformada para a glória de Deus. Então ela tem essa primeira multidão que é ela mesma, que é o autoconfronto. O verso 25, queridos irmãos, vai destacar que por 12 anos aquela mulher enfrentara aquela dificuldade, aquela luta. Aquela mulher havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E nós vamos perceber que ela era uma mulher realmente discriminada pela sociedade. Eu paro para imaginar como é que estava o psicológico daquela mulher. Como é que as pessoas viam
o seu estado, a sua situação. E essa pergunta eu faço para você que está me acompanhando nesse momento. Talvez você está em uma situação tão adversa, tão anormal, uma situação tão complicada na sua vida, que talvez você esteja preocupado como as pessoas à sua volta estão olhando para você. Talvez é um olhar discriminatório, talvez é um olhar acusativo, talvez é um olhar, sabe, de nojo, é um olhar de repulsa. Mas eu quero te dizer uma coisa, se o olhar de Deus está para com a tua vida, nenhum outro olhar tem relevância diante do olhar de Cristo para a sua vida e para a minha vida. Aquela mulher poderia se sentir um lixo, a pior mulher, o pior ser humano possível, mas aos olhos de Jesus, ela era uma mulher recuperável, ela era a obra das mãos do Redentor, e é isso que precisamos entender. Diante das crises, são várias crises que nós enfrentamos, crises na família, crises conjugais, crises financeiras, crises emocionais, mas nenhuma dessas crises pode nos tornar uma pessoa irrecuperável diante de Deus, porque Cristo olha para nós e Ele vê um grande potencial na minha vida e na sua vida, porque as crises, meus irmãos, minhas irmãs, não definem quem nós somos, não, porque nós somos obras das mãos de um Deus vivo, de um Deus poderoso. E Jesus estava a caminho da casa de Jairo, e aquela mulher, ela vence as suas dificuldades. Aquela mulher que havia sofrido com a medicina, que havia sofrido com preconceito, que estava sofrendo com as dificuldades do dia a dia, ela dispôs no seu coração ir ao encontro de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, na autoridade da palavra. Meus irmãos, tudo muda quando recorremos a Jesus com os olhos da fé. Todo o cenário muda, todo o cenário de crise, de caos muda quando recorremos a Jesus com os olhos da fé. Diante de um cenário caótico de crise, quando a nossa confiança, quando a nossa base está em Jesus, esse cenário é transformado para a glória de Deus. Sabe por quê, gente? Porque Jesus é poderoso e a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Não importa o que estamos passando, se nós confiamos em Cristo, o cenário vai ser transformado. O cenário de derrota se transformará em um cenário de vitória. O cenário de caos se transformará em um cenário de bênção. O cenário de maldição se transformará em um cenário abençoador, porque Deus é poderoso. Jesus é especialista, meus irmãos, minhas irmãs, em transformar tudo que é perdido em bênçãos para a glória de Deus. E eu acho muito interessante que no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, o texto vai nos dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Aquela mulher, ela recorre até Jesus com os olhos da fé. O toque daquela mulher é um toque diferente, é um toque de fé. Aquela mulher enfrenta a multidão, aquela mulher enfrenta as dificuldades, mas com fé. E eu não sei como você tem enfrentado a sua atual situação. Nós estamos em um cenário onde muitas pessoas foram demitidas, outras estão sendo demitidas. Talvez você esteja cumprindo um aviso na sua empresa. Talvez você esteja desempregado neste momento, desempregada. Mas eu quero te dizer que Deus, através de Jesus Cristo, é especialista em cuidar da sua criação, e nós somos obras das mãos de Deus. E eu acho interessante que o nosso Deus, Ele é Jeová Jireh. Jesus Cristo, Ele é o Deus da provisão. E ainda que estejamos desempregados, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, o interessante não é se estamos atravessando o vale ou se estamos em meio a uma crise. O mais interessante é saber onde está firmada e alicerçada a nossa base. E a nossa base deve estar alicerçada em Jesus, porque Ele tem cuidado de nós, meus irmãos. Ele é fiel para não nos deixar faltar nada, porque Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aquela mulher, ela estende o seu olhar, 12 anos de lutas, de sofrimento, ela vê em Jesus a possibilidade de uma mudança, a possibilidade de dias melhores.
E é isso que eu quero te dizer nesta noite. Jesus é a grande possibilidade. Jesus é a grande porta de dias melhores para a minha vida, para a tua vida, para a minha família, para a tua família, para o meu casamento, para o teu casamento. Jesus é a provisão, é a solução para dias melhores. Não foque nos problemas, não foque nas crises. Eu imagino Davi quando estava ali diante de Golias. Davi não estava focando no grande Golias, no grande problema, na grande crise que estava, ecoando palavras contra o povo de Deus. Mas Davi estava confiando no que Deus poderia fazer através da sua vida. E nesses dias de dificuldades eu quero te desafiar a você entender que Deus, Ele é capaz de usar a tua vida para mudar o cenário em que você está. Meus amados irmãos, a segunda verdade desse texto, do verso 27 a 29, não se conforme com o estilo de vida que você está vivendo. A segunda verdade é que naquele tempo de crise, nas crises principalmente pessoais que aquela mulher do fluxo de sangue estava vivendo, ela não se conformou com a sua atual realidade. Quando ela ouviu falar de Jesus, eu imagino que dentro dela houve uma palavra de esperança dizendo: essa é a minha chance. Em Jesus eu vou ter uma vida transformada. Queridos irmãos e irmãs, dos versos 27 a 29, a narrativa, o texto vai nos dizer exatamente o seguinte, queridos. 27 a 29, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu somente tocar na capa, eu não preciso ter um diálogo com Jesus, eu não preciso me apresentar, eu não preciso que ele venha impor as mãos dele sobre a minha vida, não. Se eu apenas tocar na vestimenta, pela fé, eu creio que a minha história será mudada. E o texto vai dizer, verso 29 a seguir, e quando ela tocou, automaticamente, aquela hemorragia foi estancada. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é um milagre extraordinário. O toque sincero daquela mulher fez com que 12 anos de sofrimento, de crise, de caos, de devastidão fosse exterminado. 12 anos estava sendo jogado por terra, de sofrimento, de dor, de caos. E agora aquela mulher estava tendo a oportunidade de viver o novo de Deus na vida dela. E Jesus, ele sentiu o toque daquela mulher, porque foi um toque muito especial. E eu preciso te perguntar nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, que mudança ocorreu em sua vida quando você ouviu falar de Jesus? Nós estamos em dias difíceis. Você serve a Deus, você conhece quem é Deus. Qual mudança tem acontecido na sua vida? Porque o que mais temos ouvido são lutas, são dificuldades, são crises, mas nós servimos ao Deus que conhece todas as crises. Nós servimos ao Deus que caminhou com o povo, que direcionou o povo no deserto, e que quando aquele povo estava sendo, perseguido pelo exército, a Bíblia vai dizer que Deus abriu o mar vermelho. É esse Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus que usa Josué com um povo ali no Antigo Testamento e que diante das muralhas, as muralhas que eram imbatíveis, Deus dá uma estratégia a Josué que estava conduzindo o povo, e o povo ali na muralha de Jericó dá 7 voltas, aquela muralha que era intransponíveis caem por terra pela autoridade do poder, porque Deus estava no comando. Queridos irmãos e irmãs, nós servimos a esse Deus, ao mesmo Deus que lá no Antigo Testamento fez coisas extraordinárias, ao mesmo Deus que no Novo Testamento continuou fazendo, e o mesmo Deus que ainda age hoje na minha vida e na sua vida, porque eu e você, nós somos prova do milagre de Deus. Ah, meus irmãos, aquela mulher tão somente tocou nas vestimentas, tocou na orla, e a mudança aconteceu na vida daquela mulher. E por isso essa pergunta ela é tão importante, ela é tão, queridos, necessária para os nossos dias.
Qual mudança tem acontecido nas nossas vidas ao tocar em Jesus, ao ouvir falar de Jesus? Porque o que me chama a atenção é que quando ela ouviu falar de Jesus, ela saiu do lugar dela, ela saiu da condição de vítima, ela saiu da condição totalmente desfavorável. E eu fico a imaginar como aquela mulher, ela poderia ser pisoteada por aquela multidão. Como aquela mulher poderia ser reconhecida automaticamente e ser expulsa daquele ambiente. Ela poderia ser presa. Ela poderia pagar com a própria vida. Mas ela tinha fé. A base dela estava em Jesus. O objetivo dela não era mais a multidão. O objetivo dela não era mais as acusações, as palavras de baixo calão. Não. O objetivo dela era tocar nas vestimentas de Jesus. A base daquela mulher estava em Jesus. E tendo ouvido, ela saiu da sua acomodação, ela quebrou a barreira do pessimismo e assumiu o risco, quem sabe, de ter sido aprisionada, mas porque ela tinha um foco. Certa feita, assistindo o filme Deus Não Está Morto, uma frase me chamou muita atenção, quando um dos atores ali dizia: só um risco real testa a realidade de uma fé. Você está em tempo de crise, meu irmão, minha irmã, se desafie a correr riscos em nome da fé, porque em nome de Jesus nós podemos ter a certeza que se tocarmos nele com fé, todo o cenário que estamos vivendo vai ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Mas eu preciso te perguntar, você que é jovem, você que é adolescente, você igreja, meu irmão, minha irmã, você tem se conformado com a situação que você está? Você tem começado a se conformar com o que as pessoas têm dito? Que a tendência é piorar, que a tendência é que não tem mais jeito, que o país vai quebrar, que não vai chegar vacina, por exemplo, nesse tempo de Covid, que a tendência é morrer muito mais pessoas do que tem morrido, que não vai surgir mais leito nas UTIs. Será que você tem concordado, você tem comungado com essa filosofia, com essa ideia? Mas eu quero te convidar a termos a atitude daquela mulher, de não olhar para as dificuldades, de não olhar para o pessimismo. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que nós somos a geração, nós somos a solução para esta geração. Enquanto o mundo está, no caos, afundando na crise, enquanto o mundo está desesperado, desestabilizado, eu quero te convidar a afirmar a sua fé, a sua confiança em Deus. Eu quero te convidar a você olhar para Cristo, olhar para os céus, olhar para as vestimentas de Jesus, porque uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, enquanto a terra, enquanto a geração, enquanto esta nação, ela estiver em crise, enquanto a nossa saúde estiver em crise, enquanto o nosso parlamento estiver em crise, eu posso olhar para Jesus e entender que os céus nunca estiveram em crise. Glória a Deus. Enquanto a minha família está em crise, enquanto eu vivencio crise no casamento, crise no local de trabalho, crise em diversas esferas, eu posso olhar para o meu Redentor, eu posso olhar para Jesus e entender que em Jesus não há crise. Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele é a fonte de todo o sustento, Ele é a fonte de toda a provisão na minha vida e na sua vida. É por isso que em tempo de crise eu preciso estar baseado na palavra, eu preciso estar alicerçado em Jesus, tendo a certeza que Ele tem cuidado da história das nossas vidas. A atitude daquela mulher, meus irmãos, minhas irmãs, foi apenas uma. Se eu apenas tocar, eu tenho certeza que eu serei curada, mesmo diante da multidão, mesmo diante do caos, mesmo diante da crise. Eu não posso parar, eu não posso me entregar, mas eu preciso persistir, eu preciso continuar firme e avante na busca de tocar, nem que seja na vestimenta de Jesus. E a Bíblia é fantástica, que a Bíblia vai definir que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Meus amados irmãos, minhas irmãs, as dificuldades, as crises da vida não podem nos paralisar. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Não deixe as crises te paralisar, porque aquele que nos comprou,
Ele já está lá na frente, Ele está lá adiante, cuidando de todas as coisas por nós. É necessário um toque de fé. A última observação dessa história da mulher do fluxo de sangue, versículo do 30 ao 34, é necessário um toque de fé. E o texto vai dizer que Jesus reconheceu imediatamente, porque dele saiu virtude, meus irmãos. Quando aquela mulher, acredito eu que ela se esparramando pelo chão, quando ela toca na vestimenta de Jesus, o toque dela mexeu com a estrutura de Jesus, porque dele saiu virtude, saiu poder, foi um toque diferenciado, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantos problemas psicológicos, a tanta tristeza, a tanta dor, 12 anos de luta. Quanto tempo você tem atravessado essa crise na sua vida? Talvez você esteja dizendo, pastor, eu tenho atravessado uma crise, eu tenho atravessado um vale de ossos secos há 5 anos, há 3 anos, há 7 anos, há 10 anos. A história dessa mulher foi 12 anos sendo humilhada, vivendo à margem da sociedade, sendo discriminada, sendo considerado um zero à esquerda, meus irmãos. 12 anos. Mas o toque daquela mulher foi um toque de fé, foi um toque diferenciado. E de Jesus saiu virtude, saiu poder. Quando Jesus questiona aos seus discípulos, quem tocou em mim? Quem teve, essa atitude de tocar em mim? E os discípulos vão dizer, mas Jesus, mas Senhor, como é que pode? Há uma multidão aqui, te pressionando, te tocando, e o Senhor pergunta quem tocou. Mas Jesus, na sua onisciência, Jesus, ele expressa, alguém tocou em mim de forma diferente, porque saiu virtude. Eu acredito que o questionamento de Jesus era para sensibilizar, era para mostrar à multidão e aos seus discípulos como se deveria ir até ele, como se deveria tocar nele, como se deveria buscá-lo, porque Jesus, sendo onisciente, ele sabia que a mulher havia tocado nele, mas ele fez questão de fazer essa pergunta para que todos pudessem refletir e se dar conta como que alguém em meio a uma multidão tocaria em Jesus de forma diferente. E aquela mulher chega a dizer, acredito que muito trêmula, com muito temor, aquela mulher vai dizer, eu que toquei, Senhor. Eu toquei no Senhor. E Jesus vai dizer, olha mulher, o seu toque foi um toque diferente. O seu toque foi um toque diferenciado. Meus amados irmãos, o que nós temos feito para tocar de forma diferente ao coração de Jesus? Quanto tempo você tem na fé? Quanto tempo você faz parte da PIB de Itapuã? Quanto tempo você tem de cristão na caminhada com Jesus? Será que nós temos entrado no automático? Será que nós temos vivido, rotina após rotina? Ou será que nós temos nos preocupado de tocar em Jesus com um toque diferente? Quando eu falo do toque, eu preciso te perguntar como está a sua vida com Deus, como está a sua vida de oração, como está a sua vida devocional, como está a sua vida de interesse pela palavra. Será que nós só temos buscado a Cristo nos momentos de adversidade, nos momentos de crise? Ou será que temos um coração grato, um coração agradecido? Será que nós temos estimulado nossa família a buscar a Cristo, a servir a Cristo, a tocar em Jesus? Somente quando tudo está ruim? Ou será que nós temos um coração agradecido e mesmo quando tudo está bem, nós temos tentado tocar em Jesus de forma diferente? Jesus espera um toque diferente de nós. Eu acho interessante que o verso 31, meus amados irmãos, vai dizer que os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem lhe tocou. O toque daquela mulher foi um toque com a alma, foi um toque com o coração quebrantado. Aquela mulher não estava tentando cumprir protocolo, meus irmãos, minhas irmãs, mas o toque daquela mulher foi um toque de quebrantamento. O que Deus espera nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, o que Deus espera em tempo de bonança, em tempo de fartura, é que o nosso toque nele seja um toque com o coração quebrantado. O que Deus espera é que tenhamos a consciência de que sem ele, nada nós poderemos fazer.
Meus amados irmãos, minhas irmãs, quando todos disserem que é irreversível, que é impossível, continue perseverando na fé. Quando todos tentarem lhe dizer que não tem mais jeito, que é o fim, que é o final do poço, que não há mais jeito, continue acreditando e transportando a sua fé, o seu alicerce, para a base chamada Jesus. Aquela mulher tinha tudo para desistir depois de 12 anos de sofrimento, de dor, de angústia, de caos, de crise. Mas ela depositou a confiança dela em Jesus. E por isso ela alcançou o milagre. Porque ela foi até a pessoa certa. E ela foi com o coração quebrantado. E muitas das vezes nós ouvimos algumas vozes, algumas opiniões que acabam nos desestimulando, que acabam nos entristecendo. Mas precisamos entender que o nosso coração, os ouvidos do nosso coração, não podem estar inclinados a essas vozes. Mas precisamos transpor a nossa confiança para Jesus, porque nele nós podemos ter a certeza de que seremos ouvidos, de que seremos atendidos e de que ele proverá todas as nossas necessidades, porque ele é o Todo-Poderoso. Queridos irmãos, Efésios capítulo 3, verso 20, o texto vai nos dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É a esse Deus que nós servimos. É a esse Cristo que nós devemos estar embasado, alicerçado. E aquela mulher tocou em Jesus. Aquela mulher enfrentou a multidão. E aquela mulher, ela recebeu a provisão de Deus sobre a vida dela. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas a palavra de Jesus para aquela mulher que estava enfrentando situações semelhantes à nossa hoje foi: filha, você foi salva porque teve fé. E com isso nós entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que um passo em direção a Jesus pela fé nos dá a garantia do perdão por nossos pecados e da comunhão eterna ao lado de Jesus. Em tempo de crise, em tempo de adversidade, a nossa fé, a nossa confiança deve estar alicerçada em Jesus. Que Deus continue completando o incompleto na sua vida. Que Deus continue se manifestando como o autor da vida, suprindo todas as suas necessidades em glória. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Nos ensina, Deus, a ter atitude, a ter coragem, a ter confiança, ainda que nos seja o último fôlego, o restinho das nossas forças. Nos ensina a corrermos em direção do Senhor. Nos ensina a nos derramarmos diante do Teu altar, porque todos aqueles que vão até o Senhor certamente não voltam sem uma solução, não voltam sem a resolução dos seus conflitos. E isso é nítido na vida da mulher do fluxo de sangue. A vida desta mulher transformada, porque ela enfrentou a multidão, porque ela enfrentou o caos, a crise, e ela tocou nas vestimentas de Jesus. Nos ensina a perseverarmos na oração, nos ensina a perseverarmos, ó Deus, na comunhão e na certeza de que quando corrermos para Ti, nunca voltaremos sem uma resposta, sem a solução. Porque o Senhor sempre estará disposto a ouvir o nosso clamor e a nos responder com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Eu te peço que o Senhor abençoe cada família que está conosco aqui nessa transmissão. Que o Senhor abençoe, Deus, a família aqui de Itapuã, a esta igreja amada. Que o Senhor continue derramando graça, bênçãos sem medidas sobre a vida desta juventude, sobre a vida, Deus, dessa diretoria, sobre a vida do pastor desta amada igreja. Deus, obrigado por este amado convite, pela vida de Rose e da sua família, e que o Senhor continue nos abençoando com toda a graça e com toda a misericórdia, Pai. Deus, que o Senhor continue sendo a nossa fonte de sustentação e a nossa fonte de provisão. Que a Ti seja a honra, a glória e todo o louvor
em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, igreja em Itapuã, PIB de Itapuã, muito obrigado pelo convite. Eu espero que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações e que Deus continue sendo a nossa fonte de sustentação em todo o tempo. Um forte abraço e que Deus abençoe a amada igreja e a esta amada juventude, em nome de Jesus. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi